Agora que você já aprendeu as técnicas de entrevista, que deu para perceber que são importantíssimas, vamos te passar quais são as atitudes que durante a entrevista farão toda a diferença. 16ª dica: asseio. Tá aí um ponto que realmente você precisa tomar um cuidado muito grande. Nós já falamos lá no começo, né? Que você precisa estar com os cabelos e com as unhas limpas. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, com mais alguns detalhes, no que diz respeito ao seu asseio, à sua higiene pessoal. Sabonete, shampoo, pasta de dente, desodorante. Vamos falar um pouco sobre cheiro. Evite usar, gente, um perfume, um desodorante que tenha um cheiro muito forte, porque esse cheiro, para algumas pessoas, pode causar irritação. Pode parecer besteira isso para você, ouvindo falar sobre o cheiro de um desodorante. Tem odores, acabam irritando o entrevistador, de tão forte que são, de tão forte que acaba sendo. Outra coisa, procure estar com os dentes escovados. Se você tem algum problema bucal ou estomacal, que você tem aquela facilidade de ter um hálito um pouco mais forte, procure antes da entrevista escovar os dentes, fazer um bochecho, chupar uma pastilha, para que você possa, naquele momento da entrevista, transmitir o maior asseio possível, principalmente em relação ao seu odor. Outra coisa que também é muito importante no asseio, na higiene pessoal para os homens: se você usa barba ou se você, por exemplo, não usa barba, procure estar sempre ou com a barba muito bem tratada, muito bem limpa, aparada. E se você não usa, né, se você tiver aqueles pelinhos, aquelas penugens, né, um pouquinho do lado, um pouquinho embaixo do queixo, raspa, vá com o rosto limpo. Para as mulheres, uma coisa muito importante: não vá com os cabelos todo solto, armado, cheio de presilhas. Procure ir com o cabelo mais bem cuidado, mais preso, mais profissional. Evite o exagero de joias, o exagero, né, por exemplo, de pintura no rosto, de maquiagem. Mesmo os acessórios que a maioria das pessoas utilizam, também faz uma grande diferença o exagero desses acessórios. 17ª dica: postura. O que vem a ser uma postura durante uma entrevista? Note que o que nós estamos falando agora já é uma coisa mais abstrata, mais subjetiva. É diferente do asseio, que você realmente escova os dentes, usa um perfume. A postura não depende de um produto que você vai passar no teu corpo. A postura é algo que você vai ter que extrair com os seus estudos e com os seus hábitos de dentro de você. E o que é ter uma boa postura? Uma boa postura é o jeito que você senta, é o jeito que você olha para uma pessoa, é o jeito que você estende uma mão, é o jeito que você pronuncia uma palavra num tom correto de fala. Postura, propriamente dita, é mais uma etiqueta social do que qualquer outra coisa. Então, procure, né, estudar um pouco mais etiqueta, porque isso voga e muito na sua postura. Uma pessoa com uma postura correta, ela conta muito mais ponto do que uma pessoa que tem uma postura errada e que fala muito bem. 18ª dica: bom senso. O que é ter bom senso? Tá aí uma outra coisa muito interessante que a maioria das pessoas não sabem utilizar na hora correta. Bom senso é você dar a resposta mais próxima daquilo que o entrevistador deseja ouvir. Bom senso é você se posicionar, é você mostrar aquilo que o entrevistador está querendo do jeito mais sereno e profissional possível. Vamos dar um exemplo muito típico de bom senso. De repente o entrevistador, durante a fala, ele diz para você o seguinte: olha, estamos vivendo um momento de crise no país. Dizem que no próximo ano tudo vai ser muito mais difícil, muito mais complicado. Aí você, do nada, você começa a completar e começa a meter o pau na política, começa a meter o pau nos governantes,
começa a falar mal de várias outras empresas, ou seja, você se excedeu literalmente. Você não teve um senso de discernimento, de filtrar, de ouvir o que ele está te dizendo e dar uma continuidade naquela conversa de uma forma mais profissional, mais condizente, mais coerente. Por exemplo, se ele estava falando que o momento socioeconômico, político do país não está bom, que está vivendo um momento de crise, para que você tenha um bom senso, você vai, olha, seu João, eu concordo plenamente com o senhor. Realmente o país está vivendo um momento muito difícil. E nesse setor que nós atuamos, né, eu estive lendo, eu estive observando que para os próximos anos, se nós aplicarmos medidas diferenciadas na parte de exportação, na parte de entrega, da qualidade do produto, nós vamos conseguir ter pelo menos um bom índice de melhora. Então, nota que nessa hora você deu continuidade na conversa, mas teve um bom senso incrível de pegar uma coisa negativa que ele estava dizendo, aceitar aquilo como realmente um fato que esteja acontecendo e, ao mesmo tempo, dar uma visão profissional de melhoria para aquilo que estava sendo dito. Isso é ter bom senso. 19ª, cortesia. Está aí uma outra coisa que é difícil ensinar. Cortesia entra também no que eu chamo de etiqueta e educação. Lembra que já teve vários outros itens até agora que eu falei que a etiqueta é algo importantíssimo na sua postura, em vários pontos. Por que a etiqueta é muito importante? Porque ser educado é um dever de qualquer cidadão. Imagina você entrando numa loja para comprar alguma coisa, um sapato, uma roupa, e de repente vem aquele vendedor na sua direção. Ó, se precisar é só me chamar, viu? Só, tá bom? Ele nem te cumprimenta. E de repente ele vira uma sombra ao seu lado. Ó, tô por aqui, tá? Se precisar me chama. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, ou algo semelhante. Ele foi cortês? Ele foi educado? Ele teve educação? Não. Ele simplesmente foi totalmente inconveniente. Não teve educação nenhuma, não teve postura nenhuma. O que seria o correto? Bom dia, o meu nome é João, ou o meu nome é Paulo. O que você precisar aqui na loja, pode me chamar, que eu estaria à inteira disposição. Pode ficar à vontade, eu estou por aqui. Se precisar saber preço, se quiser provar alguma roupa, boas compras. Note que esse indivíduo foi muito bem preparado, foi muito bem treinado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar nas proximidades, no campo visual daquela pessoa que está andando na loja, não necessariamente na cola, grudado. E de vez em quando, de longe, um sorriso, um aceno, só para mostrar, olha, estou aqui. Isso é cortesia. E na hora de uma entrevista, como que você pode mostrar uma cortesia? Não ficando o tempo inteiro de cara fechada, de cara emburrada, com aquela cara de, meu Deus, né, isso não acaba nunca. Então, a cortesia é você se mostrar à vontade, respostas calmas, tom de voz brando, suave, um leve sorriso no rosto, de repente, né, um muito obrigado, dá licença, desculpa. Usar coisas que conquistam as pessoas por aquilo que você tem de bom. Isso é ser cortês, isso é ter cortesia. 20ª dica, confiança. Como que se mostra confiança durante uma entrevista? Hoje em dia tem muitas pessoas que perdem um emprego por não saber mostrar confiança. Confiança é quando você realmente fala aquilo que já passou pela tua vida ou não passou de forma clara, honesta, objetiva, com fatos que são simples de serem comprovados. Por exemplo, né, o entrevistador pergunta para você: por qual foi a razão que você saiu do seu último emprego? De repente o indivíduo com medo fala: não, é porque teve um corte na empresa e eu estava nesse meio. Isso não transmite confiança. Isso muitas vezes pode parecer para o entrevistador
uma resposta como fuga para não falar alguma besteira que aquela pessoa fez naquela empresa. E como que seria uma resposta que transmite total confiança? Eu trabalhei nessa empresa durante 5 anos, como consta no meu currículo. O que aconteceu da demissão é que a empresa ela foi vendida para uma multinacional e o meu departamento foi inteiro incorporado já pelo departamento que existia nessa multinacional. Eles já tinham um grupo de funcionários e todos os funcionários que estavam nessa empresa não tinham mais razão de existir. Então esse foi o motivo pelo qual eu fui dispensado dessa empresa depois de 5 anos. Nota que você deu fatos, você deu situações que mostram realmente algo que o entrevistador possa acreditar. Então, transmitir confiança não é uma coisa simples, como muitas pessoas acham ser. Eu falo qualquer coisa e ele vai confiar em mim. Não, não é. Confiança é algo que a pessoa percebe no tom da sua voz, na simplicidade e na objetividade daquilo que você fala. Quando você consegue atrelar ao que você está falando, algo que seja fácil de ser comprovado e mensurado, isso transmite confiança. 21ª dica: entusiasmo. Está aí uma palavra que todo ser humano deveria carregar 24 horas por dia. Porque um indivíduo morto, sem vida, apático, que não vibra com nada, jamais ele vai passar num teste de emprego, numa entrevista. Principalmente nos dias atuais, onde pesa muito mais a sua postura, a sua habilidade de lidar com gente, de trabalhar em equipe, do que literalmente a sua parte técnica. Hoje em dia, quando você vai para uma entrevista, o que acaba diferenciando você da grande maioria dos candidatos é aquela simpatia que o entrevistador busca num novo candidato. Porque hoje o que pesa, literalmente, é saber trabalhar em equipe, é conseguir fazer um grupo produzir de uma forma espontânea, sem aquela coação de um chefe de mandar autoritário, porque o conceito de liderança, o verdadeiro líder, é aquele que as pessoas acompanham espontaneamente e torcem para que aquele time continue dando certo. Então, ser entusiasmado é uma característica que, se hoje você não carrega, trate de cuidar disso. Procure ser uma pessoa que transmita mais entusiasmo do que apatia. E o que vem a ser a apatia? É literalmente aquele cara que você olha e não consegue ver nada de nada. Você não sabe se ele está vibrando, você não sabe se ele está triste. É aquele rosto de paisagem que você olha no português claro e diz: o que esse cara está fazendo aqui? O que ele está sentindo? E isso durante uma entrevista é péssimo. Uma dica para você se tornar uma pessoa mais entusiasmada. Primeira coisa, descubra realmente o que você quer da tua vida, como eu já disse anteriormente, e busque toda a sua energia para quando você estiver fazendo algo, estar fazendo com gosto, sabendo exatamente por que você está ali. É impossível um ser humano ser entusiasmado fazendo algo contrariado. Então vai aí a grande dica.